Ela entrou em uma joalheria como agente do FBI e saiu algemada, coberta de sangue, acusada de assassinato e roubo. Sozinha, traída por colegas racistas e usada como bode expiatório, Jade Williams viu sua carreira e sua honra serem destruídas em segundos. Mas o que parecia ser um erro policial escondia uma rede de corrupção dentro do próprio FBI. E o nome do seu pai, desaparecido há 25 anos, estava no centro de tudo. Agora, ela não busca apenas justiça, ela quer respostas. E vai encarar o sistema que tentou calá-la. Se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de vencer, comente. Ninguém silencia a justiça. Nova York, 21:47. As luzes azuis das viaturas cortavam a noite como relâmpagos silenciosos. Sirenes uivavam entre os arranha-céus de Manhattan, enquanto a rua diante da joalheria Silva & Stein Diamonds era tomada por uma confusão caótica. Estilhaços de vidro brilhavam no chão como pequenas estrelas mortas. Dentro da loja, entre vitrines destruídas e alarme ainda apitando, Jade Williams estava parada, em choque. O sangue escorria pela lateral do rosto, misturando-se com a maquiagem discreta que usava. O blazer escuro do FBI estava sujo de pó e sangue, não só dela. À sua frente, estendido no chão, um corpo imóvel. Era o segurança da loja. Olhos vidrados, camisa branca manchada de vermelho. Na mão de Jade, uma Glock tremia. Ao redor, colares, relógios, brincos e diamantes estavam espalhados como se uma explosão tivesse passado por ali. Um grito cortou o momento. "Baixe a arma agora!" bradou um policial branco, alto, com olhar agressivo. O distintivo pendia do pescoço como um enforcador. Ela piscou, tentando entender. A adrenalina fazia os batimentos ecoarem nos ouvidos como tambores de guerra. Jade tentou dizer. Ele estava vivo há 2 minutos. De joelhos, outro policial gritou, apontando a espingarda direto para o peito dela. Instintivamente, Jade largou a arma no chão. Ela ergueu as mãos lentamente. Seus olhos vagaram até o corpo mais uma vez. Era uma armadilha. Ela sentia, sabia. Isso não faz sentido. Essa operação não podia dar errado. A loja estava vazia. Eu entrei como apoio. Tudo estava certo. As mãos foram algemadas com brutalidade. Um dos policiais a empurrou com força contra o balcão de mármore. Ela grunhiu de dor. "Agente especial Jade Williams, você está presa por assassinato e roubo agravado", anunciou um sargento, sem sequer encará-la. Jade virou o rosto para ele, incrédula. "Assassinato? Eu sou do FBI. Estou aqui numa operação conjunta. Essa loja era alvo de investigação por lavagem de dinheiro. Vocês sabem disso?" O sargento deu um sorriso enviesado, frio. "É mesmo? Então me explica. Por que você é a única sobrevivente nessa cena de crime?" Ela tentou falar, mas não havia lógica naquele horror. Seu cérebro repassava cada detalhe. A entrada, os minutos dentro da loja, o disparo que não veio dela, algo ou alguém mudou os planos. No fundo da loja, uma câmera de segurança pendia, quebrada. Jade a encarou por um segundo. Teria registrado o que realmente aconteceu? Não pode ser. Isso foi uma armação. Enquanto era levada para fora, os fotógrafos já se aglomeravam atrás da fita de isolamento. Clarões de câmeras capturavam sua imagem. Uma mulher negra, algemada, suja de sangue e cercada por homens brancos uniformizados. A manchete já estava pronta, ainda que ela não tivesse dito sua última palavra. O som metálico das algemas ainda ecoava na mente de Jade enquanto ela permanecia sentada, sozinha, em uma pequena sala fria no porão da 19ª delegacia. As paredes de concreto sem cor, a lâmpada fluorescente que piscava em um canto do teto e o silêncio denso criavam um ambiente sufocante. Jade não tremia mais de medo, mas de indignação. Havia uma raiva contida em seu peito, pulsando como se cada batida do coração gritasse por justiça.
Suas mãos estavam inchadas pelas algemas muito apertadas que só haviam sido retiradas minutos antes. Na frente dela, uma mesa de metal. E atrás dela, o som abafado de passos, portas batendo e policiais cochichando. Ela sabia o que estavam dizendo, sabia o que esperavam dela. Na superfície daquela mesa fria estava um copo de plástico com água pela metade. Jade não o tocava. Estava há mais de 2 horas ali, sem interrogatório, sem advogado, sem explicações, só o silêncio, como se estivessem esperando que ela se quebrasse sozinha. A porta finalmente se abriu. Entrou o detetive responsável pela investigação, Tenente Earl Mathers. Jade ergueu os olhos devagar ao ouvi-lo fechar a porta atrás de si, como se já esperasse aquela visita. Mathers era um homem de meia-idade, rosto marcado pelo tempo e olhos que jamais transmitiam empatia. Tinha o ar arrogante de quem sabia que estava protegido. Não importava o que fizesse. Vestia um paletó barato por cima da camisa manchada de suor. Trazia na mão uma pasta com documentos. Agente Williams, ele começou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Preciso dizer, você causou uma cena e tanto hoje. Jade manteve o olhar firme. Ainda sou agente especial do FBI. Você deveria me tratar com um mínimo de respeito. Mathers soltou uma risada baixa, quase debochada, antes de se sentar à frente dela. Respeito? Ah, querida, quando tem sangue no chão e diamantes no bolso, você perde esse benefício. Eu não peguei nada, e você sabe disso. O segurança está morto. Você estava com a arma na mão. As câmeras estão danificadas. Os diamantes sumiram e parte foi encontrada no porta-malas do seu carro. Quer mesmo que eu acredite que isso tudo foi coincidência? Jade apertou os lábios, sentindo a garganta seca. Eu fui chamada para essa operação pela sua equipe. O FBI não tinha mando direto. Era uma ação conjunta. Onde estão os relatórios? Quem autorizou a entrada? Quem alterou o plano de invasão? Mathers encostou-se na cadeira, cruzando os braços. Ah, agora você quer bancar a detetive? Isso não é mais sua investigação, Williams. Isso aqui é um caso de homicídio, e você é a única suspeita. Ela se inclinou sobre a mesa. Isso é uma armação. Você sabe disso. Não sou estúpida, Mathers. Você nunca me suportou. Desde a academia, eu lembro do tipo de coisa que você fazia com os recrutas negros. E agora, cuidado com o que diz. Pode piorar sua situação. Jade sorriu, seca, amarga. Já estou sendo acusada injustamente de assassinato e roubo. Acha mesmo que tenho algo a perder em te expor? Mathers não respondeu de imediato. Apenas abriu a pasta devagar, retirou algumas fotos, jogou sobre a mesa. Eram imagens do corpo do segurança, das vitrines destruídas, dos diamantes no carro de Jade. Ela as encarou sem piscar. Não tem digitais minhas nesses diamantes, disse ela. Ainda não sabemos. Vai plantar também? Como fez com as câmeras? Ele sorriu. Você tem uma boca afiada, mas o que me interessa mesmo é se você vai colaborar. Porque, veja bem, Jade, isso aqui não é só sobre você. Isso pode sumir, ou pode arruinar de vez sua carreira. Você escolhe. Ela o observou em silêncio, tentando entender o subtexto. Mathers queria algo que ele não podia conseguir sozinho. E aquilo ia além de racismo institucional ou abuso de autoridade. Era chantagem. O que você quer? Quero que você assuma a culpa. Um acordo simples. Você diz que agiu por impulso, que surtou. Podemos alegar trauma psicológico, pressão da carreira, qualquer porcaria dessas que a imprensa adora. Você pega poucos anos, cumpre um tempo num lugar tranquilo, depois é esquecida. Em troca de quê? Mathers levantou uma sobrancelha. Em troca de não irmos fundo, porque quem mexe onde não deve sempre acaba encontrando mais coisa. E tenho certeza que uma investigação mais profunda na sua carreira pode revelar erros, talvez até no seu passado. Ela fechou os olhos por um segundo. O silêncio pesava como concreto. Jade havia passado a vida inteira tentando fazer tudo certo. Cada escolha,
cada passo, cada palavra, porque sempre soube que não teria o direito de errar. Sabia que para uma mulher negra no FBI, um deslize custava o triplo. Você não tem nada, disse ela, em voz baixa. Mas quer que eu assuma para proteger alguém? Quem? Mathers sorriu, mas não respondeu. Pense com carinho. Você tem até amanhã. Ele se levantou, pegando as fotos de volta e guardando na pasta. Ah, e se tentar ligar para alguém do FBI? Bem, a maioria deles já acha que você é culpada. Vai ver que nem vão atender. Ele saiu, deixando a porta aberta por um segundo, revelando os olhos curiosos de 2 outros policiais, que observavam de longe como abutres. Horas depois, Jade foi transferida para uma cela provisória, um cubículo com um beliche de metal, um vaso sanitário exposto e um cobertor que cheirava a mofo. Ela se sentou, abraçando os próprios joelhos. Tentou dormir, mas a mente girava em espiral. Imagens do tiroteio, o corpo caído, o grito do alarme, o som dos passos correndo, a câmera pendurada. Algo estava muito errado desde o início daquela operação. Ela fora atraída até ali, como uma isca. Alguém planejou cada detalhe. Na manhã seguinte, às 07h15, uma policial entrou com um recado. Ela disse, em voz baixa, como se não quisesse ser ouvida: "Você tem uma visita. Uma mulher, FBI." O coração de Jade acelerou. Pensou em sua antiga colega da academia, Rebecca Lynn, agora analista de tecnologia forense. Alguém em quem ainda podia confiar. Minutos depois, já na sala de visitas, Jade viu Rebecca entrar com o rosto sério, os cabelos presos em um coque apressado e um notebook debaixo do braço. Que merda está acontecendo? Foi a primeira coisa que ela disse, sentando-se à frente da amiga. Eu fui armada, Beck. Tem coisa podre nisso tudo. Câmeras quebradas, diamantes no meu carro, estão tentando me silenciar. Eu pedi acesso às imagens da joalheria. As oficiais sumiram do sistema. Jade arregalou os olhos. Como assim sumiram? Desapareceram. Os arquivos da noite do crime foram apagados do servidor da polícia local. Nem backup. Alguém com nível de acesso muito alto fez isso. Jade fechou os punhos. Lágrimas de raiva começaram a surgir nos cantos dos olhos. Mathers, ele ou alguém por cima dele. Eu não sei quem está envolvido ainda, mas vão me enterrar se eu não reagir agora. Rebecca abriu o notebook e virou a tela para Jade. Eu encontrei uma coisa. Uma câmera de segurança da loja vizinha, um reflexo na vitrine, pegou parte da movimentação dentro da joalheria. Não mostra tudo, mas tem uma sombra. Um homem entrando pelos fundos 10 minutos antes do tiroteio. Não era você, e não era ninguém registrado na operação oficial. Pode identificar? Ainda não. Mas estou rastreando. Jade respirou fundo. Isso é tudo que tenho. Se eu não sair daqui, você precisa continuar. Você precisa expor isso. Rebecca a olhou com firmeza. Eu não vou deixar você ser destruída. Prometo. A policial que vigiava a porta bateu 2 vezes, indicando o fim do tempo de visita. Rebecca guardou o notebook e segurou a mão da amiga por um instante. Aguenta firme. Alguém mais acredita em você. Jade assentiu, com os olhos firmes. A maré estava virando, mas o inimigo era maior do que imaginava. Enquanto voltava para a cela, ela murmurou para si mesma: se querem guerra, vão ter. O som agudo dos cabos de energia, vibrando ao vento, cortava a madrugada nova-iorquina como um lamento metálico. A cidade, que nunca dormia, parecia segurar a respiração. Dentro do pequeno apartamento de Rebecca Lynn, no 3º andar de um prédio antigo no Brooklyn, o único som era o das teclas do notebook sendo pressionadas com precisão quase cirúrgica. Os olhos de Rebecca estavam fixos na tela, as pupilas refletindo a sequência de imagens que ela rebobinava pela 10ª vez. O vídeo, extraído com dificuldade de uma câmera externa da loja vizinha à joalheria, mostrava algo sutil, mas revelador. Às 21h35,
15 minutos antes do disparo que matou o segurança. Uma figura encapuzada entrou pelos fundos da loja com uma maleta preta nas mãos. Era rápido, discreto e claramente conhecia o local. Rebecca pausou. Voltou 2 segundos. A sombra projetada na calçada refletia algo preso ao lado da perna do homem. Uma arma, provavelmente um modelo Glock com silenciador. A imagem era borrada, mas a silhueta da arma era inconfundível para alguém treinado. Aquilo não estava no relatório oficial da operação. Ninguém, além de Jade, havia entrado na loja pela frente. E pelos fundos, segundo os documentos, a entrada tinha sido selada. Ela salvou o frame com o horário cravado. Um nome queimava na mente de Rebecca como uma lâmina: Earl Mathers. Naquela mesma manhã, em um setor isolado do departamento de polícia, Jade sentava-se diante de outro investigador, um jovem detetive de expressão neutra e olhos inquietos chamado Nathan Ruiz. Diferente de Mathers, Nathan parecia ainda carregar a curiosidade que tantos perdiam com o tempo. Ele observava Jade como quem tentava montar um quebra-cabeça complexo. Ela, por sua vez, estava mais calma do que nas horas anteriores. A visita de Rebecca havia renovado sua chama. Jade não era apenas uma acusada agora. Era uma peça ativa em um jogo sujo que ela jurava desmascarar. "Sabe por que me colocaram para conversar com você hoje?" perguntou Ruiz, enquanto ajustava os papéis à sua frente. "Porque ninguém mais quer lidar com a mulher negra do FBI acusada de assassinato?" retrucou Jade, sem esconder o sarcasmo. Ruiz arqueou uma sobrancelha. "Na verdade, porque Mathers está sendo afastado temporariamente da investigação. Reclamações sobre conduta duvidosa chegaram à corregedoria." Jade recostou-se na cadeira, surpresa, mas sem demonstrar abertamente. "Isso é conveniente. Ou talvez seja um pequeno sinal de que nem tudo está perdido. Quero ouvir sua versão, toda ela, sem cortes." Jade o encarou por longos segundos. Então começou, contando com precisão cirúrgica cada passo da noite da operação, a convocação de última hora, a alteração no plano tático, a entrada pela frente da loja com 2 policiais locais, os minutos dentro da loja, a sensação de que algo estava errado, o som do disparo vindo dos fundos, a correria, a confusão, o corpo no chão. A arma em sua mão era a dela, mas não havia sido disparada. E os diamantes no carro? Ela não tinha ideia de como foram parar ali. Ruiz ouviu tudo em silêncio, anotando apenas o essencial. Quando Jade terminou, ele respirou fundo. "Você já ouviu falar de um caso chamado Operação Lince?" Jade franziu a testa. "Sim, uma operação do FBI de 2 anos atrás. Diamantes apreendidos de uma facção africana que lavava dinheiro em Nova York. O chefe do esquema foi deportado, mas os diamantes nunca foram entregues ao governo de Angola, como era previsto." Ruiz assentiu. "E você sabia que parte dessas pedras sumiu do inventário do FBI?" "Ouvi rumores, mas nunca confirmaram. Agora temos uma denúncia anônima afirmando que os diamantes desaparecidos foram revendidos no mercado negro." "E sabe qual era o nome do supervisor que assinou a entrada dessas pedras na base de dados?" Jade sentiu o estômago revirar. "Kenneth Doyle." "Exatamente. E quem era o responsável pelo transporte dessas pedras sob supervisão de Doyle?" "Mathers", completou Jade, sentindo a peça se encaixar. Ruiz se inclinou à frente. "Se você está dizendo a verdade, essa operação pode ter sido uma distração para acobertar a venda de parte dessas pedras. Você era a isca, alguém confiável, com histórico limpo, que poderia ser facilmente usada como bode expiatório se algo desse errado." Jade sentiu um nó na garganta. "Meu nome, minha vida inteira. Eles querem destruir tudo. E vão, se você não agir rápido." "Você tem aliados?" "Uma. Rebecca Lynn,
analista forense. Ela encontrou um vídeo com um suspeito entrando pelos fundos antes do crime. A gravação foi apagada do servidor oficial, mas ela conseguiu resgatar um trecho por fora. Ruiz a olhou com seriedade. Eu quero esse vídeo e vou garantir sua segurança enquanto a investigação avança, mas vai precisar de algo mais sólido, algo que ligue diretamente Doyle ou Mathers à movimentação ilegal dos diamantes. Ela ficou em silêncio por um instante. Então se lembrou. O sistema de inventário do FBI. As pedras têm identificação microscópica. Cada diamante tem um código de rastreamento. Se eu conseguir uma amostra dos diamantes que colocaram no meu carro, posso provar que eles vieram da apreensão da Operação Lince. Ruiz anotou. A perícia da polícia alega que as pedras estão sendo analisadas, mas posso tentar conseguir acesso ao laudo. Enquanto isso, mantenha-se firme. Não diga nada a ninguém. E Jade, sim, tenha muito cuidado com quem você confia dentro do FBI. Mais tarde naquele dia, no esconderijo de Rebecca, um pequeno coworking disfarçado de consultoria digital, Jade se encontrou com ela longe dos olhos da polícia. Ruiz havia conseguido liberar Jade temporariamente para acompanhamento psicológico, sob a condição de localização monitorada. Era arriscado, mas necessário. Rebecca já estava à espera, com um novo vídeo aberto. Esse homem entrou pelos fundos e saiu 20 minutos depois com uma mochila diferente da que carregava ao entrar, explicou. E olha isso. Ela deu play. No canto do vídeo, refletido no vidro de um carro estacionado, uma figura aparece esperando do lado de fora. Quando o suspeito sai da loja, ele entrega algo a essa figura. Consegue identificar quem é esse? Rebecca aumentou o zoom. Ainda não. A imagem não é boa, mas estou cruzando com bancos de dados do FBI. E também com registros de entrada de visitantes do prédio central. Se for alguém interno, vou descobrir. Jade observava em silêncio, tomada por um misto de gratidão e ódio. Se conseguirmos provar que as pedras no meu carro são da Operação Lince e que Mathers ou Doyle facilitaram o desvio, então temos uma conspiração de alto nível. Exatamente. E você vai precisar enfrentar isso com estratégia, não com raiva. Eu não tenho mais raiva, tenho foco. Ótimo. Porque tem mais uma coisa, disse Rebecca, pegando um envelope da gaveta. Chegou ontem à noite no meu e-mail pessoal, criptografado. Um nome. Ela puxou o papel devagar, como se fosse dinamite. Julian Jules Cardoso. Jade estreitou os olhos. O agente infiltrado? Exato. Ele está operando sob disfarce há mais de um ano. E, segundo esse informante anônimo, ele também está investigando Doyle. Só que por outro caminho. Talvez ele possa ser seu aliado. Jade pegou o envelope com as mãos firmes. Me encontre com ele. Não vai ser fácil. Ele está off-grid. Mas posso tentar localizar a última localização do sinal dele. Faça isso. Agora é guerra. E enquanto Rebecca digitava freneticamente, Jade se afastou da janela e encarou a cidade. Seus olhos queimavam, não de dor, mas de determinação, porque agora ela sabia, não estava mais fugindo, estava caçando. A chuva caía com violência sobre o para-brisa do táxi, enquanto Jade mantinha os olhos fixos nas luzes borradas da cidade que se dissolviam em rastros diante dela. O motorista, um homem calado e de boné surrado, não fazia perguntas. Talvez porque tivesse aprendido, ao longo dos anos, que certas corridas carregavam o tipo de silêncio que não se atravessa. Jade havia recebido as coordenadas de Rebecca horas antes. Uma estação de trem abandonada no Queens. Ali, supostamente, encontraria Jules Cardoso, o agente infiltrado que operava fora dos radares e, segundo a fonte anônima, também estava de olho em Doyle. Ela usava um boné preto e um casaco grosso, tentando manter o perfil baixo, mas não havia como se esconder completamente quando se estava em busca da própria verdade. Cada passo que dava era um risco, cada conversa, uma possível armadilha. Mas Jade já passara da fase de temer.
Agora, precisava agir antes que fosse enterrada de vez pela máquina podre que havia corrompido o sistema que ela jurou proteger. O táxi parou a poucos metros da antiga estação. Um prédio pichado, com janelas quebradas e um portão de ferro semiaberto. Jade pagou a corrida em dinheiro, desceu sem olhar para trás e atravessou os trilhos encharcados. A entrada principal estava bloqueada, mas uma lateral havia sido improvisada como passagem. O interior cheirava a mofo e abandono. Ela avançou com passos calculados, o coração batendo forte. O som das gotas pingando em poças sujas era o único ruído, até que ouviu uma voz grave vindo da escuridão. "Você chegou sozinha?" Ela parou. A voz era masculina, firme, e vinha de trás de uma coluna de concreto. "Sim, sem rastro, sem escuta", respondeu Jade. "Prove." Ela abriu o casaco lentamente e ergueu os braços. Usava apenas uma camiseta fina por baixo, nada escondido. "Satisfeito?" Do escuro, surgiu um homem alto, pele morena, barba por fazer e olhos atentos demais para alguém comum. Ele caminhou devagar, ainda desconfiado. Estava armado, mas não apontava a arma. "Jules Cardoso", ele assentiu. "E você é a agente especial que virou manchete esta semana. Li que matou um segurança e fugiu com milhões em diamantes. A imprensa mente. E você sabe disso." "Eu sei. Por isso aceitei esse encontro, mas não quer dizer que confie em você." "O sentimento é mútuo", disse Jade. "Rebecca disse que você está investigando Doyle. Eu também. Só que ele armou para mim. Colocou minha vida em jogo para encobrir uma operação suja. E se você realmente está infiltrado, então pode me ajudar a desmascará-lo." Jules cruzou os braços, observando-a em silêncio por alguns segundos. "E por que eu faria isso? Porque se você não fizer, vão me matar. E quando me matarem, você será o próximo. Doyle está limpando o terreno. E se você está dentro, você é um risco. Só ainda está vivo porque ele não sabe até onde você chegou." Jules abaixou os olhos por um instante. Pensava rápido. Quando ergueu o olhar novamente, havia decisão em sua voz. "Você conhece a Operação Lince?" "Sim, e sei que os diamantes apreendidos naquela operação sumiram. Sei que Mathers e Doyle estavam envolvidos, e sei que querem me usar como cortina de fumaça." "Não é só isso", disse Jules. "A Operação Lince foi usada como fachada para um sistema maior de lavagem de ativos. Eles não desviaram só diamantes. Usaram registros falsos para desaparecer com dinheiro, armas e até obras de arte. Parte disso foi vendida a cartéis sul-americanos. O resto ninguém sabe. E você tem provas?" "Tenho parte, mas está tudo espalhado, fragmentado. O suficiente para fazer barulho, mas não para derrubar Doyle. Não sozinho." "O que você tem?" "Um vídeo parcial. Um possível infiltrado na noite do crime. A prova de que as imagens da joalheria foram apagadas do sistema. E uma amostra dos diamantes que foram plantados no meu carro. Rebecca está rastreando a origem. Se os códigos microscópicos baterem com os da Operação Lince, temos um elo." Jules assentiu devagar. "Então, talvez, juntos, tenhamos a peça que falta um para o outro." O silêncio entre eles foi interrompido por um som seco, um estalo. Ambos se viraram ao mesmo tempo. Uma silhueta se movia ao fundo da estação, sombra entre sombras. "Esperava você vir sozinha, Jade", disse uma voz masculina, mais velha, carregada de desprezo. Um tiro ecoou, atingindo o pilar ao lado de Jules. Ele puxou Jade pelo braço e a arrastou para trás de um entulho. "Droga!" murmurou ele. "Nos rastrearam." Jade reconheceu a voz. Earl Mathers. O desgraçado havia quebrado a suspensão e estava ali. Sozinho. Mais tiros, estilhaços de cimento. Jade puxou sua arma, entregue por Jules minutos antes. Eles se moveram para o lado oposto da estação, buscando cobertura. "Ele está armado com fuzil", disse Jules. "Se estivermos certos, ele não está só. Ele sabe de você", sussurrou Jade.
Se te matar, não sobra ninguém além de mim. Um segundo homem apareceu, vindo pelo flanco. Jules reagiu com precisão, disparando um tiro certeiro que atingiu o ombro do invasor. Ele caiu gritando. Mathers recuou por instantes. Jade e Jules aproveitaram para correr até uma porta de manutenção. Atrás dela, uma escada metálica levava a um corredor escuro. Correram por ali, ouvindo os passos e gritos atrás de si. Conseguiram sair pelos fundos da estação, onde um carro preto os esperava. Rebecca estava ao volante. "Entrem!" gritou ela. Jade pulou no banco de trás, Jules ao lado. O carro arrancou antes mesmo que as portas se fechassem completamente. "Como nos encontrou?" Jade perguntou, ofegante. "Instalei um rastreador no casaco de Jules. Era isso ou nunca mais saberia onde vocês estavam. Achei que teria que salvar um só, mas pelo visto os dois gostam de brincar com fogo." Jules sorriu de lado, passando a mão no ombro ensanguentado. "Obrigado pela delicadeza." Jade voltou os olhos para a rua que se estendia diante deles. Ainda estavam vivos, por pouco. Horas depois, já seguros em um galpão industrial abandonado, outro esconderijo improvisado de Rebecca, começaram a montar a linha do tempo. "Doyle vai perceber que perdemos o medo", disse Jade, sentada sobre uma pilha de caixotes. "O que significa que ele vai acelerar os planos. Aposto que vão tentar vender o restante dos diamantes logo", respondeu Jules. Rebecca, em frente ao notebook, girava na cadeira. "E vão precisar de uma reunião com os compradores, algo discreto. Tenho rastros de movimentações bancárias falsas em contas ligadas a empresas fantasmas. Uma delas fez uma reserva para um hotel de luxo em Long Island. 3 suítes, 2 nomes falsos, mas ligados a identificações que cruzam com o cartel Los Huesos." Jade se ergueu. "Quando?" "Amanhã à noite." Jules se aproximou. "Então é isso. Temos a chance de flagrar tudo. Com microcâmeras, gravações, localização, podemos desmontar a operação inteira." "E se expor também", ponderou Rebecca. "Se formos vistos, estamos mortos." Jade olhou para os dois com determinação cravada nos olhos. "Eu passei a vida me escondendo, me adaptando, tentando não ser a negra raivosa, não ser a agente suspeita, não chamar atenção. Mas eles me jogaram no fogo, e se é para queimar, que seja em público." "Então vamos", disse Jules, estendendo a mão. "Uma última missão." Eles se entreolharam, 3 contra um sistema inteiro. Mas com a verdade nas mãos e a coragem nos pés, talvez fosse o bastante. E dessa vez, eles é que estavam à espreita. O ar na suíte presidencial do Hotel Montclair, em Long Island, tinha o cheiro frio de dinheiro e medo. Eram 23 horas em ponto quando os primeiros convidados chegaram. Vestiam ternos sob medida, sorrisos calculados e olhos que não refletiam emoção. Cada um carregava um passado enterrado em sigilosas transações e corpos esquecidos. Do lado de fora, a chuva havia voltado a cair, insistente, como se o céu também soubesse que algo escuro prestes a acontecer. Do outro lado da cidade, em uma van estacionada discretamente a 3 quarteirões do hotel, Jade Williams observava os monitores com atenção febril. Ao seu lado, Jules mantinha os olhos atentos na tela do notebook que exibia o sistema de câmeras ocultas posicionadas no saguão, nos corredores e dentro da suíte onde ocorreria a negociação. Rebecca, no banco da frente, monitorava os sinais de áudio e vídeo enquanto digitava comandos no painel improvisado de vigilância. A suíte 1803 acaba de ser fechada. 2 seguranças armados no corredor. "Detalhe, não são do hotel", informou Rebecca, com a voz baixa e precisa. "Doyle ainda não apareceu?", perguntou Jade, com os olhos fixos na tela. "Não nos registros principais, mas eu hackeei o elevador de serviço. Um homem com as mesmas características dele subiu direto sem passar pela recepção. Está lá dentro." Jade se afastou da tela por um instante, tentando controlar a respiração. O momento que esperava desde que tudo começou finalmente estava diante dela.
Aquela era a reunião onde os diamantes roubados seriam repassados a compradores internacionais. Doyle, Mathers e todo o círculo de corrupção do FBI se expunham pela primeira vez, confiando no poder da escuridão que os protegia. Mas agora, aquela escuridão estava cheia de olhos. "Os microfones estão ativos?" perguntou Jules, ajeitando o fone no ouvido. Rebecca assentiu. "Todos, inclusive o da mesa de negociação. O áudio está limpo." Na tela, os 3 representantes do cartel Los Huesos estavam sentados à frente de Doyle, que sorria como um diplomata em missão de paz. Usava um terno cinza claro, gravata azul escura, impecável como sempre. Sua expressão era tranquila, quase paternal, mas Jade conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele usava quando aprovava operações sujas por baixo dos panos e depois apertava sua mão dizendo: "Ótimo trabalho." "Senhor Doyle, vamos direto ao ponto", disse um dos compradores, com sotaque carregado. "Pagamos caro por discrição. Queremos as pedras." Agora, Doyle tirou uma pequena maleta debaixo da mesa, colocou-a sobre a superfície de vidro e girou a combinação com calma. Quando a abriu, o brilho das dezenas de diamantes iluminou os rostos tensos à sua frente. 38 pedras, cortes perfeitos, origem confirmada. Os códigos foram raspados do sistema do FBI, disse ele, com uma tranquilidade que provocou calafrios em Jade. "Uma parte foi vendida em Dubai, outra na Antuérpia. Vocês estão comprando o último lote e a cobertura legal, garantida." Com a queda da agente Williams, a operação foi encerrada como falha e os diamantes considerados extraviados. "Ninguém vai procurá-los. Ele está usando meu nome como álibi", murmurou Jade, com os olhos fixos na tela. A queda da agente Williams. Jules se aproximou. "Estamos gravando tudo. Isso vai para a imprensa, para o Ministério da Justiça, para o mundo todo se for preciso. Ele acabou de cavar a própria cova." Do alto do prédio vizinho, um drone operado remotamente por Rebecca mantinha foco na janela da suíte. A visão térmica confirmava cada movimento. Os 2 seguranças no corredor, a presença de Doyle e dos compradores e, para surpresa de todos, a chegada de uma nova figura. "Espera, temos outro jogador", disse Rebecca. "Entrada lateral, corredor sul, alguém com crachá de agente federal, reconhecimento facial em andamento." A imagem apareceu na tela. Não pode ser", murmurou Jade. Era o rosto de Kenneth Doyle novamente. Mas se ele estava entrando agora, quem estava na reunião? "O que é isso?" perguntou Jules, franzindo a testa. "Doyle está na sala. E também no corredor?" "Temos um problema", disse Rebecca, já digitando furiosamente. "Aquilo não é Doyle. É alguém usando o rosto dele. Deepfake ao vivo. Usaram uma máscara de projeção facial. Tem tecnologia para isso. O verdadeiro Doyle está entrando agora. O da reunião é um sósia com suporte digital. Eles estão testando se estão sendo vigiados", concluiu Jade. "É uma armadilha. Se ninguém reage, eles fecham o negócio. Se alguém reage, sabem que tem um vazamento." Jules já se movia. "Temos que invadir. Agora. Se fizermos isso agora, perdemos tudo", disse Rebecca. "Não temos mandado. Isso precisa ir para a imprensa antes. Se entrarmos e não tivermos apoio, vão sumir com tudo." "E se esperarmos, podem fugir com as pedras", retrucou Jade. "Se Doyle estiver lá, de verdade, é a última chance." Rebecca respirou fundo, encarando os 2. "Então temos que dividir. Um de nós expõe o material agora. Outro entra com microcâmera, grava o suficiente e o terceiro prepara uma rota de fuga." "Eu vou entrar", disse Jade. "Não, eu vou", disse Jules ao mesmo tempo. "É pessoal demais para mim, Jules. Eu sei, mas é minha história. Fui eu quem teve a vida destruída por esses homens. Preciso olhar nos olhos deles." Jules olhou para ela por um instante. Depois assentiu. "Então vai. Mas vai com isso." Ele entregou um microdispositivo em forma de brinco.
Áudio direto para Rebeca. Se algo der errado, ela avisa a imprensa imediatamente. Jade trocou de roupa no interior da van, vestindo o uniforme de camareira do hotel que Rebeca havia conseguido dias antes. Com passos calculados, entrou pelos fundos do Montclair. O acesso aos andares superiores era controlado, mas com o crachá clonado e um sorriso discreto, subiu até o 14º andar. Parou diante da suíte. Respirou fundo. Bateu na porta. Um dos seguranças a encarou. "Serviço de quarto", disse ela, com um carrinho de bebidas. "A gente não pediu nada. Ordem da gerência." Um gesto de cortesia pelos clientes de prestígio. O segurança hesitou. Olhou para dentro. O falso Doyle assentiu. A porta se abriu. Jade entrou. A mesa de negociação estava montada. Os diamantes reluziam. O falso Doyle estava ali, sorrindo. Ela sentiu a náusea subir, mas manteve a pose. "Deixarei o carrinho aqui." "Um momento", disse o falso Doyle. "Já nos conhecemos?" "Não, senhor." Ele a observou por longos segundos. Depois voltou sua atenção para a negociação. Jade deslizou o brinco com cuidado no canto da mesa, captando toda a conversa. "Confirma o pagamento", disse o comprador. Um dos seus capangas abriu um laptop e começou a digitar. "Transferência completa", disse. "Então é isso", respondeu o falso Doyle. "Parceria encerrada." Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. O verdadeiro Doyle entrou com 3 agentes armados. "Ninguém se move", gritou. O falso Doyle empalideceu. "Que diabos é isso?" O verdadeiro Doyle se aproximou. "Estavam me imitando, usando meu nome. Isso é traição." O caos se instaurou. Os compradores levantaram-se. O falso Doyle puxou uma arma, mas foi derrubado pelos agentes. Os diamantes voaram pelo chão. Gritos, confusão, sirenes ao fundo. Jade recuou para a parede, tentando entender o que via. Rebeca gritou no microfone. "É farsa! Doyle orquestrou isso tudo. Ele criou o próprio sósia para culpar depois. Vai matar todos e sair como herói." Jade correu. Pulou por cima do carrinho, pegou o brinco e gritou. "Todos parem! Estou transmitindo ao vivo. O mundo todo está vendo. Cada palavra, cada rosto. Estão todos sendo gravados." O silêncio caiu como um raio. Doyle parou, os olhos fixos nela. "Você não sabe o que está fazendo", disse ele. "Sei, sim. Sei que você destruiu vidas. Sei que mentiu, roubou, matou. E agora sua máscara caiu." Luzes vermelhas piscaram nas janelas. Polícia, imprensa, carros do FBI. 2 minutos depois, agentes da corregedoria entraram. Jade entregou o brinco com todas as gravações. Doyle foi algemado. Ainda tentou resistir. Mas a verdade, enfim, era mais forte. Horas depois, já em segurança com Rebecca e Jules, Jade recebeu uma ligação. Era um agente veterano da inteligência. Jade, um detalhe nos códigos dos diamantes. Um deles estava em posse de um agente desaparecido desde 1998. Nome: Marcus Elijah Williams. Ela sentiu as pernas tremerem. O nome do pai. "Eu não só limpei meu nome", disse Jade, com a voz firme. "Agora vou encontrar meu pai." O silêncio da madrugada parecia guardar segredos demais. Jade caminhava sozinha pela rua deserta de um bairro industrial no norte do Bronx, os passos ecoando em meio aos galpões abandonados e postes enferrujados. A cidade estava viva, mas ali tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para que ela respirasse antes de mergulhar na verdade mais profunda de sua vida. A voz do agente veterano ainda ecoava na mente dela como um trovão vindo do passado. Marcus Elijah Williams, um nome que ela aprendeu a enterrar ainda criança. O pai que desapareceu quando ela tinha apenas 8 anos, envolto em mistérios, sussurros e omissões. A versão oficial dizia que ele havia morrido em uma operação internacional fracassada, mas sua mãe nunca acreditou naquela história.
E agora, os diamantes com rastreio do FBI, ligados ao caso Lindsay, indicavam que ele havia estado com uma das pedras antes de desaparecer. Isso mudava tudo. Isso reabria uma ferida que Jade nunca teve o direito de fechar. Ela voltou para o carro onde Jules e Rebecca a esperavam. Os dois estavam tensos, ainda processando os eventos da noite anterior. Doyle estava preso, Mathers sob custódia, e a operação internacional de venda ilegal de diamantes desmontada. Mas para Jade, o maior capítulo ainda estava por ser escrito. Ela entrou no banco de trás e fechou a porta com firmeza. O que descobriu? Perguntou Jules, virando-se para encará-la. Marcus Elijah Williams. Meu pai. O FBI registrou que uma das pedras encontradas no meu carro, a mais antiga, esteve sob posse dele em 1998, 3 dias antes de ele desaparecer. Rebecca arregalou os olhos. Isso significa que ele pode estar vivo? Jade assentiu devagar. Ou que tudo o que aconteceu com ele está ligado à mesma rede que estamos combatendo agora. Talvez ele tenha tentado expor isso 25 anos atrás. E foi silenciado. Jules ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: precisamos acessar os arquivos restritos, os verdadeiros, aqueles que o FBI guarda a 7 chaves. Você sabe de quais estou falando. Os arquivos Omega, respondeu Jade, sem hesitar. Os arquivos Omega eram registros altamente confidenciais de operações sensíveis, agentes desaparecidos, missões secretas que nunca foram oficialmente reconhecidas. Eram protegidos por um sistema de verificação quádruplo. Apenas 3 pessoas tinham acesso simultâneo ao banco de dados principal. E uma delas, até dias atrás, era Doyle. A boa notícia, disse Rebecca, abrindo o notebook no colo, é que com a prisão dele e com os vídeos divulgados, há pressão política para abrir algumas portas. A má notícia é que esses arquivos estão fora da rede principal, guardados em um servidor físico, subterrâneo, em Quântico. Só pode ser acessado presencialmente, com 2 autorizações simultâneas. Uma já temos, a sua, Jade. A outra vai ter que ser forjada, completou Jules. Ou, disse Jade, após pensar por alguns segundos, posso conseguir uma assinatura legítima. O diretor interino do FBI, Thomas Beringer, era amigo de minha mãe. Se eu conseguir um encontro com ele e provar que esse caso envolve um agente desaparecido, talvez ele ceda o 2º nível de acesso. Rebecca digitava freneticamente. Se vamos até Quântico, precisamos ir agora. O tempo está contra a gente e temos que entrar e sair sem chamar atenção. 3 horas depois, já em Washington, D.C., Jade conseguiu uma reunião informal com o diretor Beringer. Ele a recebeu com um olhar cansado, os olhos cheios de dúvidas e uma papelada imensa sobre a mesa. Era um homem grisalho, de mãos grandes e postura firme, mas havia nele algo que ainda não havia sido corrompido. Um vestígio de moralidade. Jade, você sabe que abrir os arquivos Omega sem uma ordem direta do Departamento de Justiça pode me custar o cargo. Eu sei, mas o nome do meu pai está lá dentro, e nós dois sabemos que ele não morreu do jeito que foi declarado. Você deve isso a ele. Ele salvou sua vida em El Salvador, lembra? Beringer encarou o vazio por alguns segundos. Você cresceu. E está mais parecida com ele do que imagina. Ele suspirou, abriu uma gaveta secreta e retirou um pequeno dispositivo. Era uma chave de autenticação digital. Estendeu para ela. Você tem 12 horas. Depois disso, meu nome desaparece dessa operação. Com a autorização em mãos, Jade, Jules e Rebecca foram até o bunker de segurança em Quântico. O local parecia mais um cofre de banco do que um centro de inteligência. Uma série de portas blindadas, leitores biométricos e sensores de movimento formavam o acesso ao santuário dos segredos mais profundos da agência. O servidor era um cilindro metálico suspenso no centro de uma sala branca, rodeado por telas translúcidas.
Rebecca conectou os dispositivos de autenticação e, após alguns minutos, os dados começaram a aparecer. Estou dentro, disse ela, procurando por Marcus Elijah Williams. A tela mudou. Um dossiê foi carregado. Última missão. Venezuela, 1998. Operação Black Dust. Infiltração em uma célula de contrabando internacional de diamantes. Envolvimento direto com Doyle, Mathers e... Rebecca parou, os olhos arregalados. O quê? Perguntou Jade, impaciente. E com um terceiro nome, Jules Cardoso. Jade virou-se lentamente para ele. Isso é algum tipo de piada? Jules parecia tão chocado quanto elas. Eu não fazia ideia. Meu pai também se chamava Jules. Trabalhou no FBI até 2000. Talvez tenha sido ele. Eles usaram o mesmo nome? Jade perguntou, ainda desconfiada. Ou usaram meu pai para cobrir rastros do seu. Ou... Jules parou de falar. Aquilo era grande demais. Rebecca continuou lendo. O relatório do seu pai, antes de sumir, diz que ele havia descoberto uma operação clandestina dentro do próprio FBI. Uma rede que desviava diamantes apreendidos em operações internacionais e os revendia por meio de empresas fantasmas nos Estados Unidos. Ele reuniu provas, nomes, locais, tentou expor, mas antes disso, desapareceu. O relatório foi selado por Kenneth Doyle. Jade sentiu o chão fugir por um instante. Confirmava tudo o que ela temia. Seu pai havia sido o primeiro a tentar combater o que ela mesma enfrentava agora. E como ele, quase perdeu tudo. Mas agora, ela tinha mais. Tinha provas. Tinha aliados. Tem algo mais? Perguntou. Sim, uma última mensagem em vídeo. Foi enviada para a mãe dele, mas nunca entregue. Está aqui no servidor, lacrada. Ela clicou. O vídeo abriu. Um homem negro, barba rala, olhos profundos. Marcus Elijah Williams. A imagem era antiga, granulada, mas a voz era inconfundível. Se você está vendo isso, Jade, é porque eu não consegui voltar. Tentei, mas eles estavam por toda parte. O FBI tem um câncer, e se você chegou até aqui, é porque descobriu. Filha, eu fiz o que pude. E agora é sua vez. Exponha tudo. Mostre ao mundo o que eles fizeram, não por mim, mas por todos que eles destruíram. Você é forte, mais do que eu fui. Eu te amo. Nunca esqueça isso. O vídeo terminou. O silêncio caiu na sala. Jade ficou imóvel, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Jules colocou a mão em seu ombro. Rebecca olhava para o chão, emocionada. Vamos levar isso à imprensa, ao Congresso, aos tribunais, disse Jules, com firmeza. Não, respondeu Jade. Não só. Vamos montar uma força-tarefa. Vamos reabrir a Operação Black Dust. Vamos encontrar todos que participaram. Cada nome, cada empresa. Vamos fazer isso do jeito certo, para que nunca mais outra Jade precise passar por isso. E naquele bunker, entre cabos e arquivos, começou a segunda fase da missão de Jade Williams. Agora, não era mais só sobre ela. Era sobre limpar o nome do pai, sobre expor a verdade, sobre reconstruir um sistema quebrado por dentro. A guerra estava longe de acabar, mas agora ela sabia exatamente onde mirar. Às vezes, a verdade que tentam enterrar volta à tona com mais força do que jamais imaginaram. Jade Williams não apenas limpou seu nome, ela acendeu a luz sobre um sistema inteiro corrompido pelas sombras. Mas e você? Já parou para pensar em quantas histórias como a dela estão escondidas por trás de silêncios forçados? Deixe nos comentários. O que você faria se descobrisse que o passado da sua família está ligado a uma conspiração dessas? E não saia daí. A próxima história já está aparecendo na tela e ela promete mexer ainda mais com você.